Fala pessoal, estamos ao vivo para mais um vídeo aqui no canal da DBOCM, onde todas as semanas a gente tem realmente trazido informações importantes e relevantes para você sobre esse universo do Oracle Database, do banco de dados Oracle, que é o banco de dados número 1 do mundo. E dessa vez a gente veio com um tema que foi uma dúvida de um aluno, que é se é possível instalar o Oracle 19c no Oracle Linux 8. Acho que gera uma boa discussão aí, um bom aprofundamento aí sobre esse tema. E eu estou aqui com o JP mais uma vez. Tudo bem, JP? Tudo beleza, Guilherme? Contigo? Show de bola, meu irmão. Sempre um prazer aqui estar falando contigo, cara. Tá aprendendo aqui com você aqui ao vivo. Prazer é meu, e quem aprende sou eu. Tamo junto nessa. Então vamos lá, cara. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse tema, né, cara? Acho que tem várias coisas para a gente poder realmente contextualizar quem segue aqui o canal do DBOCM para que possa entender realmente um pouquinho sobre esse contexto, né, cara? O que dá para fazer, o que não dá, quais as versões, é antigo, é novo. E eu acho que tem um bom ponto aí, vários pontos para a gente poder discutir aí nessa live de hoje, né, cara? Certeza, é um tema que é bem interessante, né? Até para quem está montando novos ambientes e tudo mais, ou, né, pensando em atualização, é realmente uma informação relevante, né, para você dar sequência nessa implementação, né? Saber se é suportado, se não é, se vale a pena, se não vale, e realmente fazer definição a partir desses pontos, né? Que a gente vai falar hoje no podcast de hoje, né? Show de bola, meu camarada. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é a gente falar sobre as últimas versões disponíveis, né, cara? Então, quando a gente está falando da última versão disponível, do Oracle e do Linux, né, cara? Exatamente. Bom, o Oracle está na versão 19c, né? E já está com o release update, que é o 19.9, né? Então, essa é a versão corrente dele, a última disponível. Enquanto que o Oracle Linux está na versão 8.3, né? É topo de linha do Oracle Linux 8, né? O update 3. Muito bom, cara. É até importante reforçar que a Oracle liberou o 21C, né? A release anual. Até um ponto importante que a Oracle te falou durante o ano todo sobre o Oracle 20C, né? E chegou no final, ela não liberou, até por conta de tudo que a gente viveu no ano de 2020, por conta da pandemia, etc. E agora anunciou que vai lançar o Oracle 21C, que até já está disponível na cloud, né? Mas não está disponível para on-premises, né? Então, esses são pontos importantes. Se você for montar o seu laboratório hoje, for montar uma máquina nova, cara, a última versão que você vai conseguir fazer download realmente é 19, né? Exatamente. A última versão que você vai encontrar lá no site da Oracle, né, na parte de downloads, é ainda 19. Não deve, acho, demorar tanto para chegar aqui, né? Já está nas clouds, na OCI, de algumas regiões, né? Já está disponível na região do Brasil aqui, né? Ainda não está. Mas eu acho que vai ser breve, né? Acho que o mais difícil era definir, né, a nomenclatura, né? Se era 20C, 21C, já chegaram no 21C, já liberaram. Então, acho que é questão de tempo até chegar aqui mesmo para nós, aqui, essa versão mais nova, né? Por enquanto, o 19C, então, até não tem nem documentação, por exemplo, dizendo se o 21C ele é compatível com 7, por exemplo, ou se é compatível com 6, né? Suportado, com 8, né? Provavelmente vai ser o 8, né? De entrada, até porque não tem uma versão mais nova, né? Então, possivelmente, ele deve entrar nessa versão 8 também. Então, é importante até se falar sobre esse tema, né? Que a gente vai tratar o do 19, né? Que da importância, de repente, você manter nas últimas versões, né? Até para facilitar depois o seu upgrade, né? Exatamente, cara, isso é importantíssimo. E muitas vezes a gente sabe que muita gente deixa para a última hora, né? Tá funcionando, vamos deixar ali do jeito que tá, né? Então, Não se mexe, o time tá ganhando, né? Aquela máxima, né? Exatamente. E, cara, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aí, até compartilhar contigo aí, cara, eu acho que um dos pontos aí durante os anos que eu trabalhei dentro da Oracle, foram 6 anos, era sempre bater num ponto, cara, que era muito forte. O que é suportado e o que é recomendado? Eu acho que sempre houve esse tema para mim. E dentro da Oracle, né, atuando como funcionário Oracle do lado de lá, cara, a gente sempre batia assim, boas práticas, recomendação, qual que é a recomendação? E muitas vezes a gente sempre batia no que é suportado, né? Porque muitas vezes muitos clientes às vezes querem. A gente sabe que tecnicamente muitas vezes dá para a gente fazer algumas coisas, né? Mas, cara, de pensar realmente com uma visão a nível do produto, né? Cara, a Oracle
suporta realmente fazer exatamente isso que a gente está fazendo, né? Então, acho que esses são pontos que, para mim, no contexto de um time que eu trabalhava de Exadata, sempre vinha à tona, né? E eu acho que é interessante a gente refletir também um pouquinho sobre isso nesse contexto, né, cara? Acho que a primeira coisa de tudo, né? Cara, é possível instalar o Oracle Database 19c no Oracle Linux 8? Cara, verifico se é suportado, né? Verifico se suportado, exatamente. Acho que é o que você tem que realmente se basear, né? Documentação, mais uma vez, né? Notas do maior suporte, acho que é por onde você tem que se guiar, né? Até lembrando, por exemplo, daquele podcast que nós fizemos sobre CentOS, né? Você instala o Oracle lá? Instala, né? Agora, ele é suportado? Na prática, não. Na verdade, na prática, sim, mas na documentação não tem qualquer cobertura sobre esse tema, né? Então, um pouquinho diferente desse tema de hoje, que está falando de Oracle Database rodando Oracle Linux 8, é suportado, tá? A documentação diz que sim. No entanto, a gente vê nos procedimentos, nas notas de instalação, que você tem que fazer pequenas adequações, né? Então, a gente vê que o produto não está totalmente, assim, nativamente pronto, né, sem intervenção alguma, sem intervenção humana, do DBA, né, no caso, para realmente você ter uma instalação feita com qualidade, né? E aí entra alguns aspectos, né? Cara, exatamente. Eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que, assim, para mim, a questão do suportado, cara, é ter uma nota da Oracle falando assim, cara, pode fazer. Se não tiver uma nota da Oracle falando que pode fazer, cara, para mim não é suportado, entendeu? Essa definição que eu tenho. E eu acho que, além disso, cara, é interessante a gente falar exatamente nessa linha que você estava falando sobre a questão do suporte, não. O que você estava falando aí mesmo, cara? Me desculpa, antes... Eu falei da parte de... Se você conseguir instalar, né, tecnicamente, na prática... De conseguir instalar. Mas na formalidade, que é o que você falou agora, não tem o aval da Oracle, assim, ó, é aceito um ambiente suportado, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, na questão do CentOS, que a gente estava falando no podcast anterior, é perfeitamente instalável, provavelmente você não vai encontrar erro nenhum de instalação e deve funcionar perfeitamente, já que é 99% base Red Hat compatível. Então, assim, só na documentação não existe o aval da Oracle batendo o martelo que você possa fazer. Então, é um pouco diferente, até nessa linha que você está falando aí, de ter o documento que a Oracle fala assim, ó, pode instalar, só faça dessa maneira, né? Então, pelo menos ela te passa um respaldo, né? E você também fica respaldado, porque se eventualmente acontecer alguma coisa diferente, você fala assim, ó, você falou que eu posso. Aí já a hora consegue se envolver, né, para resolver alguma eventualidade, né? Isso é bem diferente você não ter, né, um aval, um documento que diga que possa instalar. Então, tem uma grande diferença aí, né? Cara, perfeito, concordo. E eu até lembrei o que eu ia falar aqui agora, cara, é que no procedimento em si, né, a gente sabe que é suportado. Então, se olhar lá, tem uma nota falando como que você instala o Oracle 19c no Linux 8, né? Então, de fato, é suportado. A gente vê claramente que existem alguns workarounds, né? Alguns itens, cara, que você precisa fazer, exportar ali para funcionar. Se você... e também ele é suportado em algumas condições, em alguns patches específicos, né? Então, se tiver o 19 ali na raiz, ali, sem os patches, você não vai ter o suportado pela Oracle, né? Acho que esse é um grande ponto também, né? Com certeza. A Oracle, a primeira coisa que falar para você fazer é aplicar o patch, o release update, para você chegar no que ela diz que é realmente o suportado, né? Que nesse caso, a gente está falando do 19.7, né? Lembrando, mais uma vez, estamos no 19.9, o 19.7 é o mínimo suportado, ou seja, você instala o software Oracle 19 e depois você vem com o release update no mínimo até o 19.7. O 19.6, ele também é suportado, só que além do release update 19.6, você precisa também de aplicar outros patches, tá? E na documentação não está tão clara quais são os patches, tá? Talvez você tenha que dar uma buscada aí. Então, mas sim, se existe a outra recomendação, né, que aí acho que é unanimidade, né, da Oracle, acho que é nossa também, tem o último release update disponível, aplique o último, 19.9, problema resolvido, né?
E quanto à versão do Oracle Linux, né, a versão suportada do Oracle Linux 8 é o 8.1, o update 0.1, né, e do Red Hat, se você instalar também, está suportado, que é o 8.0 no mínimo, né, e só que tem uma versão mínima de kernel que ele pede lá. Então, são as restrições que você tem a nível de produto, né, aí tem outros workarounds que até você comentou, né, Guilherme? Cara, exatamente. A gente sabe assim, a gente tem uma experiência em outras versões, né? A gente instalou bastante no 5, no 6, no 7. Então a gente sabe que algumas coisas muitas vezes você força ali para conseguir fazer, né? Então a gente vê claramente que tem alguns workarounds a serem aplicados quando a gente está fazendo a instalação do Linux 8. Importante, pessoal, quem é aluno da DBOCM, nós temos esse procedimento completo, tá? Mostrando passo a passo como que faz. Às vezes a gente traz sistemas aqui para poder falar para vocês, né, desses assuntos, né, e discutir e realmente entender o que que dá, o que que não dá, mas para quem é aluno a gente consegue ajudar mais ainda, que a gente consegue realmente compartilhar a tela e fazer juntos, tá? E aí, JP, eu acho que um outro ponto também é a questão do Red Hat, né, cara? O Red Hat 8 também é suportado ou não, cara? Também é suportado, né, a partir da versão, é a mínima, na verdade, do Red Hat mesmo, que é 8 Update 0, né, desde que você siga pelo menos o mínimo do kernel que ele aponta na documentação. Então, é suportado também. Bom, como a gente está seguindo essa linha do 8, tem outros sistemas operacionais Linux também que são suportados. Na verdade, só tem mais um, né, que é o SUSE, mas seguindo essa linha, essa base Red Hat, são os dois, né, que a gente tem o Red Hat, portanto, 8.0, com o mínimo de kernel que ele diz na documentação, é o suportado, né? Então, realmente, se você tiver no seu ambiente, pode prosseguir de boa. E aí a questão do workaround que a gente estava falando, você aplica também tanto para o Oracle Linux quanto para o Red Hat, né? Na verdade, assim, você precisa... você pode receber uma mensagem de erro, né? Falando que a verificação da plataforma do sistema operacional talvez não seja aceita. Então, você tem que setar uma variável de ambiente apontando como se fosse para um Oracle Linux 7, né? Daí que a gente falou lá no começo sobre é suportado? É suportado. Mas, aos meus olhos, acho que é o seu também, né, Guilherme? Parece meio que uma tratativa ali, enquanto a gente resolve isso aí posteriormente. Vamos liberar, assim funciona, e depois a gente vê como é que resolve isso daí. Então, é possível que para os próximos updates do Oracle Linux, isso seja corrigido, acredito, né? Não ter que Eu te falo até mais, né, cara? A gente está numa release que está passando por uma transição, né? De um sistema profissional novo para aquela release. Eu te falo que talvez o Oracle 21C realmente já esteja totalmente redondo aí com o Oracle Linux 8, né? Tem que até ver exatamente a matriz de compatibilidade dele na documentação, mas eu acredito que ele já vai estar realmente totalmente preparado, sem ficar fazendo um export lá, OL7, etc, né? Exatamente, acho que realmente tem essa linha, né? Às vezes vale mais a pena investir num produto novo, né? Do que você ter que mexer em outro lugar para poder ajustar aquilo ali para uma versão já que, não vamos chamar de defasada, né? Mas que já tem uma nova, né? Uma versão mais nova. Então, acho já que talvez... Já constrói o novo do jeito certo, né? Já totalmente adaptado, isso, né? Acho que esse é o caminho, né? Show de bola. A gente falou de Red Hat, cara, sempre importante também te reforçar essa questão do Red Hat para o Oracle Linux, né? O Oracle Linux ele tem um kernel realmente dedicado, feito para você ter uma melhor performance, tá? Então, é altamente recomendado sempre manter o Oracle Linux. E também ele é gratuito, né? Então, são pontos aí, grandes vantagens de se ter o Oracle Linux. Além disso, JP, eu estava até verificando aqui, que nós temos também o Exadata, né, que é o Engineer Systems, né, da Oracle, que é a máquina para você rodar o banco de dados, né, onde hoje, até um sinal aí que a gente consegue ver, né, nesse exato momento, agora em janeiro de 2021, ainda não roda em Oracle Linux 8, né, então é um ponto aí para a gente poder realmente mostrar que nem o próprio Exadata ele está homologado hoje para o Linux 8, então a versão que realmente está rodando hoje mais redonda é realmente o Oracle 19c no Linux 7, né? Então, esse é mais um ponto aí que confirma realmente tudo que a gente tem testado e tem visto aqui na prática, né? Exatamente, acho que isso é importante, né? E a versão Oracle Linux 7, ela está bem estável, né? A gente está na versão 7.9 já.
Também já não vai ter mais nada, eu acredito, né, de update novo, né, 7.9 tem para onde ir mais, né, então já está bem estável e dentro dessa release, né, então realmente eu acho que faz sentido, né, e entra também, casa com aquilo que a gente está falando sobre recomendação, né, o que é suportado versus recomendação, né, então eu acho que você manter as coisas mais estáveis, acho que é importante. Então, né, se me perguntasse hoje qual seria o melhor caminho, eu aconselharia, né, se está com 19C ainda, de repente trabalhar com a 7.9, né, se você não tiver perspectivas, né, de fazer um upgrade para 21C próximo, né, mas também como não tem uma data certa de lançamento, é trabalhar com uma informação, né, que a gente não tem ainda, né, então falando de melhor prática, talvez, seja manter ainda no Oracle 7, né? Cara, muito bom, JP. E eu acho que vai até além do que isso, né, cara? A gente sabe que muitas vezes no servidor de banco de dados, a gente precisa de outros softwares, né? Às vezes você tem essa necessidade. Um software de monitoração específico do time de infraestrutura, ou até mesmo um software para você conseguir fazer a parte de comunicação com fita, por exemplo, ou algum software de alguma HBA, de algum storage específico. Então, se você for pensar, por exemplo, no Oracle Linux 8, é importante você verificar toda a matriz de compatibilidade desses outros componentes também, né? Porque a gente tem que pensar aí que você pode ter um software para fita, você pode ter instalar realmente um driver para um HBA, por exemplo, de algum storage específico. Então, é importante você pensar em toda essa matriz de compatibilidade. Isso, é claro, quando você tem um Engine Systems, né, um Exadata, por exemplo, esse tipo de coisa você tem já uma matriz toda testada, né? Mas quando você está tratando de ambientes realmente não appliances, né? A gente está falando de ambientes que são montados, que você instala o Linux, é muito importante você verificar tanto a matriz de compatibilidade do Oracle, né? Que tem o grid, o software, o home, né? Além disso, também tem esses softwares adicionais, né, cara? Exatamente. O ecossistema do banco de dados, ele é relativamente grande, né? Você tem todos esses pontos que você citou aí, né? De fita, software de backup. Você ainda pode ter, de repente, precisar de algum pacote para você instalar um Heterogeneous Service, né? Que é um DB-Link, por exemplo, MySQL, se existir, enfim. Você tem que verificar todas as possibilidades ali, pacote, se o pacote funciona, se é configurável. Então, você tem muitos aspectos, né? O ideal é realmente você fazer uma avaliação completa, né? Do que você tem hoje versus para onde você vai, para ver o que funciona e o que não funciona, né? Fazer teste. Como sempre, testar. Exatamente. Muito bom, JP. Show de bola, cara. Aprofundando aqui um pouquinho mais, tem uma nota, né, que realmente fala a questão dos requisitos de instalação do 19C no Oracle Linux 8 ou Red Hat 8, né? E é importante a gente pensar que nós temos dois tipos de pré-requisitos, né? Os de hardware e o de software, né? Então, quando a gente está falando de hardware, manter a mesma coisa, né? O mínimo 1 GB de memória, mas o recomendado realmente seriam 2 GB de RAM. A parte de swap, né? Se você tiver entre 1 e 2 GB, você tem que ter 1.5 vezes aí o tamanho da sua memória. Se tiver entre 12 e 16, mantém o swap do mesmo tamanho da memória, ou mais do que 16 GB, você tem que ter realmente o seu swap de 16 GB. Esses são os requisitos básicos que não mudaram muita coisa, né? Estão praticamente iguais aí, estão iguais, né? O que eram realmente no Oracle Linux 7. E aí vem a parte de software, né, JP, que você pode configurar o seu Linux de forma manual, né, instalando os pacotes, os pré-requisitos, né, ou de forma automática, né? Exatamente. Então, vale lembrar que você citou bem que essa parte de instalação salva a parte que a gente precisa realmente exportar a variável lá para fazer a compatibilidade de distribuição, né, do sistema operacional. O resto continua praticamente a mesma coisa, né? Você tem as opções de instalar os pacotes que são inclusos aqui na documentação, inclusive, manualmente, ou você pode optar por utilizar o pacote pré-install que continua funcionando, assim como funcionava nas versões 7, né, 6 também. Então, você tem essa possibilidade e é uma mão na roda, porque ele realmente já adianta para a gente diversos aspectos da instalação, né? Por exemplo, a questão de instalar somente os pacotes necessários, criação do usuário Oracle, grupos de usuário, enfim, já dá um adianto bem grande, customização de parâmetros de kernel,
ao invés de fazer aquelas contas na mão, etc., já realmente agiliza bastante esse seu lado, né? Então, esse aspecto realmente continua, é uma boa notícia, né? Você não precisa realmente ter que fazer nada do que você já faz, basicamente falando, no seu dia a dia com outras versões, né? As versões 7, 6, por exemplo, né? Então já adianta bastante. Cara, muito legal, muito legal. Realmente, esses são pontos importantes sempre a gente poder frisar, né? Querendo ou não, acho que antes a gente tinha muito mais esse problema, né? Porque você tinha que configurar o Linux na mão. E desde a versão 10, o Oracle criou, não era nem esse nome pré-install, se não me engano, era um nome diferente, mas a Oracle criou um pacotezinho que realmente você consegue fazer, preparar o Linux para que ele realmente esteja apto ali para poder instalar o Oracle, né? Então, esses são pontos fundamentais que é sempre importante a gente poder falar. Show de bola, JP. Sobre versão, então, cara, a gente está na última versão hoje, 19.9, né? Então, para a galera que quer testar aí, eu acho que é importante sempre a gente falar da última versão. Lembrando, você pode instalar o Oracle 19 no Linux 7, depois aplicar também o patch até a versão 19.9, tá? Mas caso você realmente queira utilizar o Oracle Linux 8, cara, nós temos esse procedimento lá para quem é aluno da DBOCM. Então a gente mostra exatamente como que aplica esses patches, como que você faz realmente esse processo. O JP fez essa aula, se não me engano, no ano passado, né? Logo quando saiu o Oracle Linux 8, você fez, já engatou essa aula aí? Já trouxemos novidade na época, né? Na verdade, já veio junto com a novidade, né? Saiu, a gente já fez, realmente também para a gente testar, né? Como realmente tinha documentação, para poder ter a nossa visão, a nossa perspectiva sobre instalação, ver se a gente encontrava algum desafio, mas realmente foi seguindo a documentação ali, foi bem tranquilo. Realmente precisava fazer tudo que está dito ali, tá? Se não fizer, você pode encarar alguns problemas ali na sua instalação, pode ser que não fique tão compliance, mas em linhas gerais a instalação foi tranquila, foi simples, mas desde que você siga aquela documentação. E nós estamos na versão 8.3, né, do Oracle Linux, né, então aí também já é uma recomendação, né, nesse caso, que você, se você pretende instalar, que instale na 8.3, que é a última disponível, né, para realmente ter todos os benefícios dessa atualização que saiu por último, né. Cara, muito bom. Acho que é sempre bom a gente poder falar, passar esse tipo de recomendação, né, cara? Porque, principalmente se tratando de Linux, né, a gente sabe que muitas vezes essas atualizações, né, são correções de bugs, etc. Então, você não deixa seu ambiente vulnerável, né? Assim, a nível de banco também, né, acho que é sempre importante a gente entender que os patches são sempre para correções, cara. Então, normalmente você tem, claro, da versão 18 para a versão 19, surgiram novas features, né? Inovações realmente, né? Mas, além disso, tem também a questão de, por exemplo, você saiu do 19.6 para o 19.9, cara, você realmente está atualizando alguns patches de segurança, porque já corrigiram algumas coisas em cima daquela release, em cima daquelas inovações, né? Então, sempre vem a inovação, depois vem correção de bug. Inovação, depois correção de bug, tá? Então, até legal a gente contextualizar para o pessoal entender um pouco nessa linha do tempo como que funciona esse ponto, e até mesmo para entender que o Oracle 21C é uma release de inovação também, né? Exatamente. Aí a gente entra em desafio duplo, né? Que é realmente aprender as new features, né? Que vão chegar. A gente já sabe de algumas, já deve ter um podcast sobre esse tema, né? Fala um pouquinho então, sobre isso. Tem algumas novidades aí, tem as tabelas blockchain, que mais? Tem o campo data type JSON, né? Então, o que eu me lembro agora de cabeça são essas duas aí, eu acho que tem mais, né? Com certeza tem mais. Então, tem muita novidade aí, eu acho que a gente vai ter que trazer também, a gente vai trazer essas aulas posteriormente aí, assim que tiver acesso a essa versão. E realmente, assim, é inovação, claro que vem coisa nova, né? Então, a gente precisa realmente testar, e com certeza muita coisa não vai estar redonda assim como é normal, né? E também, até essa questão que a gente está falando de versão do Linux aqui agora também, 8.3 ainda, né? Então, se você seguir uma linha aí, quase que mensalmente, ou a cada, sei lá, 2, 3 meses, vai sair uma release nova do Linux 8, que ele vai deixar ele mais estável, e de repente lá na frente, no final do ano, a gente tem um 9 aí, né? E aí a gente fala assim, pô, agora a gente entra na mesma situação de agora, né? O 8 é o mais estável, etc. Né? Então, tem tudo isso aí, tem muita coisa, é uma constante evolução, né? E a gente tem que tentar acompanhar as duas vias, né? Porque realmente, se você não acompanhar as duas vias, você pode ter um problema mais adiante, que
você subir só a versão do software database e a sua versão operacional fica lá embaixo, você pode já ter algum problema de compatibilidade ou não ser aceito mais. Então, ou vice-versa, né? Você tem realmente essas discrepâncias, então é importante você acompanhar evoluindo os dois lados, né? Se um lado só evoluir, você pode realmente ter algum problema, ou não estar compliance, né? Enfim, muita coisa envolvida, né? Muito bom, JP. E aí, cara, acho que para a gente conseguir fechar realmente esse bate-papo, é sempre importante de voltar realmente naquele tema, né? Suportado versus recomendado. É suportado? Sim, tem uma nota, fala que pode. Algumas coisas a gente vê que não está tão redonda ainda, mas a recomendação, cara, o que roda de forma mais estável hoje? Como que está rodando melhor? Como que está realmente mais preparado? Até mesmo o processo de instalação. Cara, a gente vê que realmente no Oracle Linux 7 ele está rodando mais redondo ainda. Então, você vê que tem algumas coisas ali que até no período, no momento da instalação, né, você tem que dar um export, alguma coisa assim, né? Exatamente. Você tem que... É como se dissesse para o sistema operacional, ó, trabalhe em modo Oracle Linux 7, né? Então, você tem essa situação que fala assim, opa, beleza, mas... No final das contas, você pensa, por que eu estou instalando o 8 se ele pede para trabalhar com essa compatibilidade do 7, né? Para fazer instalação, né? Lembrando que a variável? É uma variável de ambiente que você seta ali em tempo de instalação. Na verdade, eu acredito que seja até mais provável que seja uma limitação do software, né? Porque ele checa a versão do sistema operacional e fala, opa, essa versão aqui eu não aceito. Aí você tem que dar uma enganada nele, né, entre aspas, ali, para ele poder passar a instalação. E é só isso, porque você não precisa ter essa variável setada, por exemplo, no seu Bash Profile. Você seta somente o tempo de instalação do software Oracle e depois fazer o DBCA normalmente, sem qualquer problema, né? Então, eu acho que é uma coisa bem pontual, simples de resolvida, e é bem provável que as versões mais novas... Lembrando que na época, eu acho que não tinha o Oracle Linux 8.3, tá? Então, talvez, eu não instalei nessa versão, então talvez até esteja corrigido já, tá? Eu acho que a questão aí pode ficar até amarrada ao software, né? Porque quando o Oracle 19 foi desenvolvido, o instalador dele, ele não tinha o Linux 8, né? Então ele já assumia realmente essa questão do 7. É até legal você falar sobre isso, que faz todo sentido, cara. Faz todo sentido realmente ser algo mais a nível do instalador ali. E da mesma forma, né? Quando foi feito o 19, ele não estava homologado para o 8 porque ele não existia, né? Então, os patches que fazem ele realmente ser homologado, né? Então, você tem que aplicar algumas atualizações ali, de fato, para que você consiga realmente rodar ele no Linux 8, né? Falando aí, de repente, eu acho que é até isso mesmo, né? Na verdade, faz mais sentido, né? Porque, pelo menos até agora, não tem como você instalar a versão 19.9 direto, né? Você tem que passar pela versão 19, a purona, aquela que você baixa do próprio site da Oracle lá, né? Então, você vai ter essa situação independentemente, né? Eu acho que não tem como não passar por isso, né? A não ser que exista uma versão depois que, como existiu, por exemplo, 11.204, que você baixava direto, né? Que já era um patch instalação, resolveria, né? Mas ainda não tem essa possibilidade, né? Então, você tem que trilhar esse caminho, então teria que realmente passar por essa variável lá. Não tem muito jeito mesmo, não. Exato. Lembrando, pessoal, a gente está falando de inovação, tá? A gente está falando de coisas novas. E encontrar bugs é normal, tá? Então, é um processo de evolução natural. Então, tudo que está sendo testado agora, que foi implementado de forma recente, cara, pode encontrar alguns pontos, né? Por isso que a gente fala que realmente o Oracle Linux 7 ele é o que está mais estável atualmente. Mas eu acho que vale a pena testar. Acho que vale a pena realmente... eu acho que a gente aprende muito com o processo de inovação, de muitas vezes desfrutar de alguns recursos que o Oracle Linux 8 já tem, que o Oracle Linux 7 não tinha, algumas coisas novas que surgiram, e a gente tem visto realmente como que a gente sempre está à frente, cara. Eu acho que isso é bom realmente para o profissional. Então, acho que vale a pena você montando seu laboratório, vale a pena você realmente já dar os seus primeiros passos, que eu acho que o Oracle Linux 8 realmente, a gente sabe que a tendência é que daqui a pouco ele já comece a assumir que o Exadata já seja suportado no Oracle Linux 8, que os aplicativos, que os softwares que rodam ali em volta do banco de dados Oracle já estejam homologados também por Oracle Linux 8, assim como softwares de tape, questão de storage, de HBAs, etc.
Então, todos esses pontos aí são relevantes realmente para a gente poder entender como que funciona o processo. Então, a gente está passando por mais um momento de transição, uma evolução natural, que eu acho que é importante que a gente realmente esteja atento aí com o que está acontecendo. JP, eu acho que do que eu tinha planejado aqui para a gente poder discutir, eu acho que a gente já aprofundou bastante sobre esse assunto, né, cara? Acho que sim, a gente cobriu bastante do tema, né? Deixamos até nosso ponto de vista, né, com relação a esse tema. Importante realmente frisar que, apesar da nossa recomendação, acho que é válido demais você testar o seu laboratório, fazer os testes que você precisa, entender o passo a passo ali, né? Então, e não vai ter dificuldades porque, em linhas gerais, é a mesma coisa de você aplicar isso para o Oracle 7, né? Salvo esses detalhezinhos que a gente falou. Então, acho que o caminho é esse aí, e evolução, cara, realmente, e aguardar, né, agora o 21C também, para a gente poder fazer os testes, vai ser bem interessante, ver o que tem de novo, até de mecanismo de instalação, né, sei lá, telas novas, enfim, se precisa realmente, precisamos atualizar alguma coisa, algum parâmetro novo, enfim, vai ter muita coisa nova para poder ver aí, e junto vem o Oracle News. Então, se tiver familiarizado já com ele, já é um adianto para você, para mais adiante fazer esses testes com 21C, né? JP, muito bom, cara, muito bom. Excelente aí, cara. Obrigado aí mais uma vez pela sua contribuição de sempre. Eu acho que é sempre bom a gente poder falar um pouco sobre isso. Tem uma dúvida aqui que chegou agora, do Robson. Boa tarde, parabéns pelo vídeo. Uma dúvida. No 7, após fazer update, há sugestão de atualizar a versão do kernel. Nesse caso, compensa usar o 7.9 com o kernel mais novo. Acho que é o 5. Alguma coisa. Cara, eu não entendi muito bem essa pergunta. Acho que eu entendi. Eu acho que ele deve ter uma versão menor do Oracle Linux 7, né? E ele acho que ele quer saber se ele pode ir para o 7.9. É uma boa prática fazer isso. Com certeza, Robson. Acho que vale a pena, tá, fazer esse update, tá? Você vai trabalhar com todas as correções que a gente até citou nesse podcast. A gente citou que realmente você tem benefício de fazer essas atualizações, são correções de bugs, né? Tanto operacional quanto de segurança também, né? Então, acho válido. Só lembrando, mais uma vez, que é importante você fazer esse teste antes, no ambiente não produtivo, né? Para você realmente não ter problemas com o software, tá? Não desencorajando, mas é só um mecanismo realmente você se resguardar, porque pode acontecer, quando você faz essas mudanças, de ter dificuldade de subir algum serviço do Oracle na sequência, tá? Não é comum, mas pode acontecer, e por isso a recomendação, né? De você realmente fazer isso no ambiente não produtivo, mas, em linhas gerais, pode fazer esse update, tá? Que é um benefício para o seu ambiente, você vai ficar seguro, e vai trabalhar com o que tem, por último, de correção, né? É extremamente válido. Show de bola, então, JP. Então é isso, cara. Fechando aí mais um podcast para a gente poder realmente trazer temas atuais, temas relevantes aí sobre banco de dados Oracle.